Olá, queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês todos? Eu espero que sim. Eu tenho certeza de que quem tem fé está bem melhor do que ontem, né? E amanhã estará melhor do que hoje. Então, meu bom dia, meu boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês que assistem o nosso canal, tá? Sempre pedindo a vocês para integrar nas redes sociais de vocês o link dos nossos vídeos, o link do nosso canal, para que ele continue avançando. O nosso canal é um canal de muito pouca visualização, né? Tem horas que eu fico até triste com isso, porque a gente está aqui ensinando, né? O que a espiritualidade nos ensina, a gente repassa. Mas as pessoas preferem ver outras banalidades. Infelizmente, o mundo é assim. Foi o que o mentor falou para mim. O mundo é assim. As pessoas continuam nas suas banalidades, nas suas futilidades. Não procuram avançar, né, no progresso espiritual, não procuram avançar nos seus progressos morais. Então é assim que funciona. Depois, né, chora o leite derramado, como se diz, né? Mas nesse vídeo aqui, pessoal, eu ia até fazer o vídeo da misturinha que eu prometi para vocês, para a gente matar, né? Acabar com esses vampiros energéticos que às vezes convivem conosco na nossa casa, né? Os encarnados vampirizados, como eu falo, porque às vezes tem vampiros, né? Os vampiros aí, que eles estão se fingindo de amiguinhos, né? Tem muito isso, os vampiros, mas é só para sugar a sua energia. E não é só a energia física, não, que vai te derrubar de cama, não. É a energia espiritual, é a energia financeira, é a energia do convívio familiar, é a energia do relacionamento com o namorado, com o marido, com o noivo. São vários tipos de energias que sugam. As energias têm vários tipos delas, né? Mas nós vamos falar no outro vídeo. Eu prometo para vocês que nesse daqui eu achei essa pergunta muito interessante. Está nesse último vídeo, que é do Luiz Sacramento, né? Ele fala numa questão, uma abordagem de um tema diferente do vídeo, né? Que ele até pediu desculpa por estar falando de um tema diferente, mas eu achei muito boa a questão dele, porque ele quer saber, porque muito se fala em mundos superiores, muito se fala em convívio de mundos mais avançados, muito se fala nos espíritos que vão, né, para outros planos, mas sempre bem mais avançados. Mas ele ficou se perguntando como é estes mundos nas prisões espirituais, que já falamos em vídeo aqui sobre prisão espiritual, né? Prisão espiritual. Já falamos muito. Mas, assim, mais a abordagem foi, né, meio que por cima e tal, aquela natazinha só. A gente precisa saber exatamente, né? Muitos aqui, eu acho que também gostarão de saber, gostam de saber e vão querer saber como são essas prisões espirituais, né? Que é a questão do Luiz Sacramento, que está neste último vídeo aí. Depois também vamos fazer o vídeo da menina que perguntou sobre esse médico anestesista aí, né? Esse médico monstro aí, né? Anestesista, que eu acho que todo o Brasil está sabendo. Pelo menos no Brasil, eu creio que todos estão sabendo nessa questão desse médico aí. Coisa nunca vista antes, né? Que ele fazia, que ele cometia as atrocidades, não é? Porque aquele outro, Abdel Nasser, também era um monstro. É um monstro, né? Ficou preso alguns tempos, mas soltaram, botou tornozeleira eletrônica pela velhice e pela deficiência física, se não me engano, doenças e tudo mais. Soltaram, né? Aquela questão toda que, para mim, não deveria soltar nunca, mas tudo bem. São as leis dos homens, né? Não são as leis da espiritualidade, porque na espiritualidade ele vai continuar ali pagando, ele vai continuar devendo, na verdade. Agora, nessa questão aí dos mundos, das prisões, né, até mexe um pouco com esse tema, né, prisão espiritual. Porque, na verdade, as prisões espirituais,
esses sistemas, esses mundos que são prisões espirituais, como eu falei do Plutão, desses satélites aí do nosso próprio sistema solar, de alguns né, planetas que têm satélites que são prisões espirituais. Essas prisões espirituais nada mais são do que uns mundos, né, que realmente os espíritos muito travessos, muito rebeldes, muito devedores da espiritualidade vão para lá, né? Como é o caso dos cangaceiros, como é o caso do Hitler, dos nazistas de uma forma geral. São os casos também de quem promove as guerras, tá? Que quem promove as guerras sabe muito bem que está fazendo mal, né? Sabe muito bem que está fazendo mal. Mas quando se vão, a espiritualidade, aquele julgamento, né, que há do espírito, para onde ele vai, pela linha energética dele, pela sua vibração cósmica, né? Então, a Terra já é um planeta, né, de terceira dimensão, um planeta escola, onde todos nós estamos aqui aprendendo a evoluir, aprendendo, né, sempre naquela escola, como eu sempre falo. Então, quando um espírito vem aqui e renasce fazendo essas atrocidades, logicamente que ele não vai poder nem viver num plano na erraticidade normal. Ele não vai poder. Por quê? Porque todos os espíritos que ele fez mal, que estão penando aí, vamos dizer, e sofrendo no plano espiritual, porque desencarnaram através das suas mãos, através das suas maldades, né? Através dos seus aliciamentos, esses espíritos não vão tentar pegá-lo como fizeram com Hitler, né? Então, o que acontece com os cangaceiros de uma forma geral? Que eu não creio que estejam aí fazendo bem como espíritos aí trabalhando na erraticidade aí pelo plano físico. Eu não acredito ainda, porque eles estavam nesses planetas, nesses satélites que são ainda prisões espirituais, né? Como a Lua. Eu já expliquei que a nossa Lua, através de mensagens que me foram passadas do plano espiritual, a Lua, a parte escura da Lua, não a parte clara, a que recebe o Sol, não, é a parte oculta, porque a Lua ela não gira, né? Ela sempre vai seguindo a Terra na mesma posição. Eu acho que todos aqui que estão vendo este vídeo, acho que imaginam que seja assim, né? Então ela gira em volta da Terra, a Terra gira em volta, mas ela sempre naquela mesma posição, né? O lado oculto é o lado das prisões espirituais na Lua, né? Na nossa Lua. Isso tem outros satélites por aí, né? Que ainda estão em processo de progresso físico mesmo, né? Com vulcões, com erupções de toda sorte. Esses satélites do nosso próprio sistema solar são os que abrigam esses espíritos aí em forma de prisões, prisioneiros. Então tem lá os lanceiros de Maria, que Maria, a mãe de Jesus, ela toma conta dessa prisão espiritual aí, né, da nossa Lua. Então tem um grupo, né, vamos dizer assim, de vigilantes, né, que trabalham sob a denominação de lanceiros de Maria. Eu já fiz vídeo sobre isso, vocês podem procurar no título, Lanceiros de Maria, que talvez vocês vão achar esse vídeo. Ele é um pouco antigo, mas vocês vão encontrar. Então, o que há nesses mundos? Há nesses mundos ainda trabalho, porque eles não podem ficar ali presos nas grades, né, eletromagnéticas, como aqui na Terra. Aqui, os presos ficam engradeados, porque eu já acho errado. Os presos deveriam trabalhar, né? Nem todas as prisões da Terra dá essa oportunidade para o espírito evoluir fazendo algum tipo de trabalho manual, né? Pode ser mais pesado numa lavoura, pode ser um trabalho mais dentro de oficinas, né? Eu faria isso. No mundo desenvolvido, esse progresso já é evidente. Mas lá
na Lua, por exemplo, aqui nós estamos falando dessa prisão na Lua, os lanceiros de Maria, todos os espíritos que lá chegam, oriundos da Terra, porque fizeram muito mal aqui, não vão ter capacidade nem de reencarnação tão breve aqui. Então os mentores encarregados desse processo, eles levam eles para lá. Então lá eles são catalogados, né, como se fosse uma digital, uma ficha eletromagnética, tá? Tudo é eletromagnético, tá? Nessas prisões espirituais, tudo é. Os menos ruins, vamos dizer assim, nesse processo, trabalham sim. Tem setores de trabalho nestes mundos de prisões espirituais. E lá quem comanda é Maria, a mãe de Jesus, né? Maria de Nazaré. E os lanceiros de Maria são os vigilantes encarregados, né? Tem a vigilância em várias ordens lá dentro, né? Em vários grupos, em cada denominação também, né? É um mundo todo organizado também, que os espíritos que para lá vão, eles têm que seguir essas ordens, né? Os muito recentes desencarnados, eles também têm que passar por um processo seletivo ali, na Lua, vamos dizer assim. Eu estou falando da Lua, mas lá em Plutão e outros mais, é a mesma coisa. Só que em Plutão e em outros planetas aí, satélites dos planetas, melhor dizendo, eles têm outros guardiões, tá? Esses outros guardiões também têm uma pessoa que é a chefe, que é o chefe do local, com várias denominações também, tá? Que vai separando. Só quando esse espírito estiver em capacidade de voltar à Terra, é que haverá uma vaguinha para ele reencarnar. E também é do lado oculto da Terra, e as outras prisões são mais distantes ainda da Terra, mais longínquas ainda, falando mais particularmente da Lua, a Lua é no lado oculto porque eles não podem ficar no lado mais claro. No lado mais claro ficam espíritos que já podem sentir a luz do Sol, do nosso sistema solar. Vocês estão compreendendo? Então, os espíritos nessas prisões que estão do lado claro da Lua, que recebe luz solar, que já estão voltados, a face já está voltada para a Terra, eles já estão em melhoras de equilíbrio. Já podem ser retirados alguns de lá e vir a reencarnar na Terra. Não ficar zanzando por aqui, pelo mundo psíquico da Terra, pelo sistema psíquico, não. Eles vão vir diretamente para reencarnar, para os setores das câmaras de reencarnação. Primeiro vão para os setores das colônias espirituais, onde há essas câmaras de reencarnação, né, na terceira dimensão ainda, e depois é que reencarnam. Esses que saem da parte oculta, esses que vão para a parte mais clara. Os que ainda estão muito rebeldes, os que ainda são muito viciados, os que ainda cometeram suicídios, mataram toda a família, como nós vimos essa semana, né? Um policial, ele matou toda a família e se matou. Uma coisa horrorosa, porque a esposa não aceitava o fim do relacionamento. Como eu falo sempre, os obsessores avançam para essas pessoas que usam armas, avançam muito. Eles estão usando muito essas pessoas que usam armas, né, em profissões que andam armados para desenvolver esse trâmite aí de maldade. Esses espíritos trevosos estão agindo assim, não é? E então esta parte oculta, eles não podem ficar na parte clara ainda, porque eles iriam ainda pelo seu pensamento, pelas suas atitudes maléficas, né? Pelas suas sintonias vibratórias, eles poderiam influenciar aqui quem está reencarnado ou quem está desencarnado ainda. E também iriam vê-lo pela sintonia vibratória. Sempre é sintonia vibratória,
sempre é campo bioenergético, sempre são essas coisas. Sempre. Não tem como escapar. Tudo nosso é campo bioenergético. Tudo nosso é sintonia vibratória. Então, esses espíritos mais rebeldes, mais muito assassinos, e nazistas e que procuram a guerra, esses que estão aí enfiados na guerra, os cabeças da guerra, eu não duvido muito que eles vão para lá, quando eles se forem, né? Eu não duvido nada. Na verdade, não duvido nada. Entendeu, Luiz Sacramento? E todos que estão acompanhando este vídeo e estão se informando nessa questão. Porque eles estão lá do outro lado, porque se eles pudessem estar na prisão, né, na semi-prisão, vamos dizer assim, do lado claro da Terra, né, que é lugar já para os que já estão em situação de menor risco para quem está aqui na Terra, menor risco, hein? Eles iriam, se a Lua girasse, eles iriam ter, né, virados para a Lua. Então eles ficam numa prisão lá, que tem todo o sistema de trabalho para os melhores, e estudo tem ali. Mas eles são catalogados pela identidade bioenergética. A identidade física é a nossa identidade, né? Assim, a nossa identidade. Não é isso? As nossas digitais. Lá as digitais são digitais bioenergéticas. Por isso que é sempre bom olhar como é que está nosso campo bioenergético, não é mesmo? Olhar a situação do nosso campo bioenergético. De repente, tem um obsessor querendo nos agarrar. De repente, tem um obsessor que veio, né? A gente deu mole, né? Falando assim, na gíria aqui do Brasil. A gente abriu guarda e esse espírito veio nos perturbar. Quem sabe? A gente não pode abrir mão da nossa guarda, né, com as nossas orações, com os nossos sentimentos, com os nossos atos perante os outros, perante as pessoas da família, os vizinhos, conhecidos, animais. A gente pode abrir guarda disso, não é? Como sempre eu falo, estou sempre falando nessa questão, não é mesmo? Então, para que todos entendam, o Luiz Sacramento, eu agradeço demais, foi muito boa a sua questão, tá? Mesmo você não falando do assunto do vídeo, mas você pensou e perguntou e foi certeiro. Muito boa essa explicação, que eu tenho certeza, né, Luiz, que os espíritos de luz nos passaram, né, essas informações, que os lanceiros de Maria são os que tomam conta do lado oculto, né, da Lua. Tem até situações aí que a gente vê aí da NASA, né, aparelhagem, sondas da NASA. A gente já teve também astronautas que viram coisas diferentes do lado claro da Lua, porque é onde eles pousam, né? Sondas, satélites que já viram coisas também fora do comum do lado oculto, né? Já viram claridades subindo, né, da crosta da Lua. A crosta lunar tem setores lá que sobem de vez em quando, né, uns feixes de luz dali. Ou seja, é o plano espiritual trabalhando ali. Com certeza é o plano espiritual. Vocês estão compreendendo? Então, os lanceiros de Maria, de Nazaré, tá? São os guardas, os vigilantes do plano espiritual nesse setor oculto da Lua. E também em outros locais, Plutão e outros satélites de outros planetas, que também servem como base para essas pesquisas, esses estudos, essas prisões de, vamos dizer assim, de espíritos que não podem nem estar, né, assim, no setor psíquico da Terra, porque iria influenciar por demais, além do que já está acontecendo aí, que a gente vê espíritos que não pensam em nada, espíritos aborteiros, médicos tarados, né, médicos monstros, tudo a gente vê aí. Então temos que ter muito cuidado, que todo esse pessoal está sendo muito bem olhado pela espiritualidade amiga. Muito bem olhado, pode ter certeza. Então, tudo acontece da forma que Deus quer. Tudo acontece. Então o plano espiritual, ele é muito complexo. Ele é muito... Ele abastece o mundo, os mundos todos, né? Todo lugar há algo vivo, né? Não sempre da forma que a gente pensa, né? A gente pensa, tá vivo é gente. Não.
né? Os mundos todos são habitados, todos, por uma questão de menos ou mais grau de entendimento daquele espírito ou daquelas entidades que estão ali, mas todos são habitados, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha respondido a pergunta do Luiz Sacramento, eu espero que tenha tirado também a dúvida de muitos de vocês. Se mesmo assim ainda tiver alguma dúvida, vocês olhem o vídeo novamente, vejam a questão que vocês tiveram a dúvida. Ensinei, pega um caderninho e anota a dúvida. Anota então o que vocês aprenderam. E anota a dúvida, coloca assim, aprendi. E no outro você coloca dúvida, aí você coloca dúvida e futuramente vocês podem perguntar aqui nos comentários deste vídeo ou em outros comentários, tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos vocês. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos, cada dia. O tempo na espiritualidade, ele é linear. Ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Por isso a espiritualidade sabe de todas as coisas. Os bons espíritos, os ETs, que nos guardam, iluminam, não precisam vir aqui, onde eu estou na minha frente, para falar nada comigo. Basta vocês acreditarem, basta eu acreditar. Basta eu passar para vocês as informações. Basta vocês assimilarem as informações, que eles estarão por aí, né, olhando por todos nós, pela nossa vida. Eu abençoe a todos vocês, eu abençoe a todos, 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 todos. Desde o plano onde as almas mais benditas estão, nos planos das luzes, nos planos das moradas celestes, onde estão esses ETs maravilhosos, que nem sempre podem vir aqui a hora que a gente quer, não, porque nós somos ainda muito, muito humanos ainda. Muito humanos para estalar o dedinho e o mentor espiritual lá num plano lá, muito superior, vir aqui fazer o que eu quero, né? Não vão fazer. Não vão, porque isso aí não, é inacreditável, né? E fazerem uma coisa dessa. Eles estão muito mais superiores do que nós. Mas eles mandam a mensagem através de outros mensageiros até chegar até a gente aqui, no nosso plano terráqueo. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos. Paz, saúde, proteção divina. Eu quero que toda a espiritualidade ampare a todos vocês. Na melhor medida, né, do possível, né? Quando a gente tiver bastante crédito. Que a gente tenha bastante crédito para isso. Fiquem com Deus.